Qual o poder das palavras? A leitura é por J. Carlos de Andrade, para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Um tema que certamente renderia horas de debate, mas neste artigo será abrangido de forma sucinta, mas não menos digna de reflexão. Um dos maiores e mais impressionantes poderes que a maioria de nós temos é a palavra, é a fala. A palavra pode levantar ou derrubar, agradar ou desagradar, emocionar ou irritar, trazer para perto ou afastar. Pode ser mel ou fel, tanto para quem ouve como para quem fala. Num momento, ela exprime toda uma paixão, todo um amor, ternura, admiração, respeito, e num outro, toda a raiva, rancor, ressentimento, inveja. A palavra pode estar respaldada na verdade ou esconder a mesma verdade. Mas isso não é difícil de perceber por aquele que tem uma consciência maior de si mesmo e, portanto, do outro. Simplesmente porque a palavra não vem sozinha nunca. A palavra não é independente. Ela está sempre atrelada ao tom da voz, à emoção colocada, à respiração, ao ritmo em que é dita, ao olhar, aos gestos. E quando ela é falada em sintonia com tudo isso, vem carregada de um poder muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. É uma forma de energia fortíssima. A aliança da palavra com o pensamento e sentimento. A expressão palavras têm poder está certíssima. Mas que poder é esse? Precisa mesmo ser palavras? Antes mesmo das palavras serem faladas, ou seja, enquanto ainda estão no mundo das ideias, elas já têm poder. Enquanto as palavras ainda são pensamentos ou sentimentos, elas já têm poder. Então, na realidade, a forma correta de dizer é que palavras têm poder em todas as suas formas. Pensamentos e sentimentos têm poder. E que poder é esse? É a tal força do pensamento. Todo pensamento ou sentimento carrega consigo uma intenção, um desejo inerente, uma energia. As palavras têm poder porque carregam consigo uma energia, assim como nas formas de pensamento e sentimento. Na conscienciologia, o estudo da consciência, estudamos que pensamento, sentimento e energia são uma coisa só, porque um vem embutido ou acoplado no outro. Isto é, todo pensamento tem um sentimento e uma energia. E toda energia vem com pensamento e sentimento. Então,
pensamentos e sentimentos, palavras têm poder, a energia que vem com eles. A responsabilidade do pensar. Entendendo o princípio básico de que essas três coisas andam juntas, pensamento, sentimento e energia, na conscienciologia, o conjunto desses três elementos é chamado de pensene. Então fica mais fácil entender a força do pensamento e a responsabilidade do pensar. A cada coisa que pensamos, até mesmo no caso das coisas que pensamos sem querer, temos um desejo embutido, uma energia que vem com o pensamento, sentimento. Ou seja, essas energias são de nossa responsabilidade e é possível trabalhar nossa forma de pensar para que nosso pensene seja bem qualificado, ou seja, para que nossos pensamentos e sentimentos tenham boas energias. Quando pensamos mal de alguém ou sentimos algo negativo por alguém, isso vem carregado de uma energia, um desejo negativo também. E isso tem poder. Sabe por quê? Como na ciência, da mesma forma que um ímã emite um campo magnético que atrai elementos afins, de substâncias atraídas por aquele campo magnético, nossos pensamentos e sentimentos emitem um campo energético que atrai elementos afins também. É a força do pensamento, ou seja, meu pensene atrai coisas. Essa é a forma conscienciológica de explicar, de forma bem simplória, o conceito de uma lei, a lei de atração. Se eu emito um campo energético em meus pensamentos e sentimentos que é compatível com certa coisa, ela é atraída para mim. Mas esse campo energético não entende medo ou rejeição. Nossa emissão energética funciona assim. Você atrai aquilo em que pensa, ou não atrai aquilo em que não pensa. Por isso, é importante buscarmos colocar consciência em nossos pensamentos. Entender que pensar, tomara que isto não aconteça, é a mesma coisa que atrair justamente isto que não se quer que aconteça. A melhor forma de não atrair algo é simplesmente não dando espaço àquilo em nossa mente, sentimento. Afinal, como eu expliquei, tudo que está em nosso pensamento, sentimento, gera energia. E essa energia atua como um campo magnético. Então, se você deseja atrair algo, pense nisso. Mas se deseja repelir algo, não pense nisso. Captou? Você já parou para pensar nas coisas que você pensa e que não deveria pensar?
Você já percebeu alguma situação em que pode ter atraído algo que não queria por ter pensado muito nisso? Você percebe se pensa muito sem querer, inadvertidamente? A forma como cada pessoa fala e pensa sobre um desejo pode influenciar a sua realização. O segredo está em transformar tudo de uma maneira positiva e real. Por exemplo, se você tem um grande sonho, procure imaginar sua vida como se já tivesse conseguido alcançá-lo. Mentalize cada detalhe como se já estivesse acontecendo. Faça esse exercício todos os dias, sempre voltando seus pensamentos para uma vida de sucesso. Dessa forma, estará se preparando para a concretização desse objetivo. Veja outras formas de acelerar este processo. Primeiro, invista em A. Eu vou. Essa frase estimula a ação e ajuda a aumentar a autoestima, pois instiga a vontade de vencer. B. Ainda. Com essa palavra, você sugere que, no futuro, concretizará seus planos. Mas é importante só utilizar essa expressão acompanhada de outras palavras positivas. C. Quando eu. Ao dizer essa frase, você se prepara para a concretização do desejo. É uma afirmativa de que ele irá se realizar. Segundo, substitua as palavras a. Tentar por experimentar. Enquanto a primeira palavra remete a uma simples tentativa, a segunda palavra significa a chance de aprender algo novo e aproveitar uma oportunidade. B. É difícil, por é um desafio. Assim, o seu subconsciente entende que enfrentará todos os obstáculos. C. Eu gostaria, por eu quero. Reafirmar o seu desejo tornará o seu sonho algo possível de ser realizado. Terceiro, elimine as palavras a. Nunca, jamais e sempre. Quando diz que as coisas em sua vida sempre acontecem de forma errada, ou que nunca conseguirá conquistar os seus sonhos, corre o risco de transformar esses pensamentos em realidade. Portanto, pense bem nas palavras antes de dizê-las, escolhendo as que têm significados positivos. B. Não. O cérebro humano não consegue registrar essa palavra. Portanto, quando você diz, não quero perder o emprego, o seu consciente
entende o contrário. Em vez dessa frase, diga: vou permanecer no meu trabalho. No dia a dia, pensar antes de falar. As palavras são reflexo dos pensamentos e sentimentos e têm um poder enorme, tanto para agradar quanto para ferir as outras pessoas. Na maior parte das vezes, não medimos realmente o impacto que uma palavra pode ter. Dizemos coisas sem pensar, não percebemos o que dizemos e muito menos as consequências geradas a partir de uma palavra ou expressão negativas. Com as palavras, podemos ferir e ofender os outros, afetando assim os relacionamentos, o bem-estar e a convivência. As discussões nas quais os interlocutores estão alterados costumam ser os momentos em que se dizem mais palavras equivocadas. Por quê? Pela emoção negativa, pela raiva. Estudos demonstram que este sentimento gera fortes mudanças no sistema nervoso autônomo, que se refletem nos atos e nas palavras. Por isso, para evitar que as palavras sejam armas destrutivas, é preciso torná-las conscientes, dominar a ira, desenvolver o autocontrole e ser emocionalmente inteligente. Não é só o que se diz, mas como se diz. Não se trata, entretanto, de reprimir os sentimentos, nem deixar de expressar as opiniões. Tudo pode ser dito com respeito, sempre de forma amável, amorosa e tranquila. O que determina que uma crítica seja construtiva ou destrutiva é a maneira como ela é dita. O tom da voz, as palavras utilizadas e os gestos que as acompanham são determinantes para que uma mensagem seja poderosa e bem recebida pelo outro. Do contrário, ela pode se tornar foco de discussão e desgostos. Neste sentido, também é importante ser acertados, ou seja, saber identificar os momentos mais oportunos para conversar. Por exemplo, quando uma pessoa está muito alterada, não é conveniente conversar. Neste caso, o silêncio é melhor que a palavra. Quando a raiva desaparecer, então será oportuno falar. Táticas para evitar ofender com as palavras. Ao corrigir os filhos, ao expressar desacordo ao cônjuge, ao pedir esclarecimento a um colega de trabalho, chefe ou funcionário, ou a pedestres enquanto se dirige a eles, ao fazer uma reclamação em uma loja ou restaurante. O poder das palavras é colocado à prova em múltiplas ocasiões. Algumas sugestões para evitar ofender os outros são: 1. Em um momento de ira, se você sentir que não pode se controlar, é melhor abandonar a comunicação
e tentar se acalmar. Não é a hora de falar. 2. O que você vai dizer antes de dizer a outra pessoa? Diga a você mesmo. Dizia Sêneca. Esta é uma estratégia para evitar palavras equivocadas. 3. É preciso controlar as emoções com a razão. Respire fundo. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Este é um princípio de vida que se aplica perfeitamente a este caso. 4. As palavras têm poder no inconsciente e podem acabar se tornando realidade. Por isso, erradique palavras negativas e ocupe sua mente com pensamentos positivos, pois eles proporcionam um estado mental tranquilo, que ajuda a diminuir a raiva, a depressão, o mau humor e a irritabilidade. 5. Elimine a autocrítica e a crítica aos outros. Também os juízos de valor. 6. Exercite a escuta, muitas vezes mais efetiva que a fala. Algumas pessoas ainda se escondem atrás das palavras e muitas vezes enganam a si mesmas e aos outros. São pessoas que se conhecem mal, se tornando presas fáceis delas próprias e do outro. O autoconhecimento tem a ver com olhar para dentro, com o silêncio, com a coragem de lidar com as emoções. É uma conquista. E por que se faz tanto uso da palavra para apontar as falhas e tão pouco para enaltecer as qualidades? Se você não tem nada de bom para falar, então fique quieto, silencie. O silêncio, muitas vezes, é o som mais agradável que se pode ouvir. E usar o poder da palavra para falar mal de outra pessoa quando a mesma não está presente, esquece. Não faça isso. Além de feio, é grosseiro. É o retrato de quem não tem vida própria e é manifestação de covardia. Bom, agora que você tem melhor compreensão sobre os poderes das palavras associadas ao pensamento e seu sentimento, que tal parar para avaliar até mesmo as músicas que você ouve e repete cantando? Preste bem atenção na letra e que tipo de sentimento ela te ajuda a exprimir, emitir. Será que elas estão promovendo em você sensações boas e vibrantes, ajudando-o a sentir-se positivo, entusiasmado, otimista e confiante? Tem certeza disto? Enfim, use as palavras da melhor forma possível para fazer a sua vida e a de quem passa pelo seu caminho mais alegre, divertida e feliz.
Este material contempla artigos de Beatriz Albuquerque no site autoastral.com.br, de Sandra Rosenfeld, do site sandrarosenfeld.com.br, e Ana Luísa Bessa, no site curamística.com. A leitura é por J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Se puder, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu apoio. Muito obrigado e dias felizes para você.